Olá, boa noite, eu sou o Elias Emanuel. O Amazônia em Debate de hoje vai trazer um tema que foi motivado, lamentavelmente, pelaquela tragédia do dia 27 de janeiro, um domingo, na Boate Kiss, em Santa Maria, onde 239 pessoas, lamentavelmente, foram a óbitos. Por quê? Por falta de medidas de segurança cabíveis para locais onde há concentração de grande população. Nós vamos conversar aqui com o capitão Muniz, do Corpo de Bombeiros do Amazonas. Ele é responsável pela área técnica do Corpo de Bombeiros, certo, capitão? Chefe da seção de operações do Corpo de Bombeiros, que também trabalha na diretoria de serviços técnicos. Exatamente. E o DJ Evandro Júnior, que é uma personalidade conhecida no mundo dos eventos e das casas noturnas na cidade de Manaus, e que a cada fim de semana ele é responsável por 45 shows. Na verdade, entre nossas bandas é mais ou menos isso, e casas de show mais 10 por semana. Muito bem. Mas antes da gente conversar com esses dois nossos convidados, vamos uma matéria que explicita melhor o que aconteceu em Santa Maria e também as interdições ocorridas na cidade de Manaus logo depois da tragédia no Rio Grande do Sul. Mais de 200 jovens morreram no incêndio na Boate Kiss no dia 27 de janeiro em Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul. Desde a tragédia, o Brasil tem refletido sobre as condições de segurança que as casas noturnas oferecem. Em Manaus, o prefeito deu ordem aos órgãos para fiscalizar todos os estabelecimentos de público. Vamos fazer uma varredura com todos os órgãos de fiscalização do município e aí também junto ao Corpo de Bombeiros. Nós vamos fazer uma verificação em loco, vamos verificar documentação, licenciamentos, e aquelas que tiverem qualquer tipo de irregularidade serão efetivamente fechadas. E assim começou a fiscalização. Das 3 casas iniciadas na primeira semana, 2 foram autuadas: o República e a All Night. Ausência de extintores, todos vocês viram, o hidrante não está posicionado, no lugar do hidrante está uma mangueira para a lavagem do pátio, portanto é isso que não vai ser permitido na cidade de Manaus. Não vai ser permitido. A All Night está fechada até que seu projeto seja adaptado às condições de segurança que a lei requer. Todas as casas noturnas de Manaus devem ser vistoriadas nos seguintes itens: o sistema de combate a incêndio através dos extintores, a saída de emergência, o dimensionamento delas, a parte de sinalização e iluminação de emergência, se elas estão realmente sinalizadas no caso de apagamento da energia elétrica, se elas vão funcionar corretamente. As condições de superlotação do ambiente devem ser fiscalizado pelo proprietário do estabelecimento. A notificação feita pela prefeitura tem validade de 5 dias. Pois bem, agora vamos ao boa noite aqui do capitão Muniz, que é o chefe da seção de operações do Corpo de Bombeiros do Amazonas. Capitão, não há a falta de legislação para prever a segurança nas casas noturnas, pelo menos aqui em Manaus? Não. Muito boa noite a todos do Amazorsat, todos da região norte. É verdade, a Lei 2812, ela é de 2003, ela estabelece o sistema contra incêndio e pânico nas edificações e área de risco no estado do Amazonas, regulamentada por um decreto em 2004. É nesse instrumento legal que todos os empresários, excetuando-se as habitações unifamiliares, que são aquelas destinadas à habitação de uma única família, qualquer uma outra, seja uma lan house ou um shopping center, ela tem que obedecer os requisitos da Lei 2812. Igrejas, boates, casas de show de maneira em geral, elas têm que obedecer todas as instruções técnicas que é previsto na legislação. Agora, eu queria que o senhor esmiuçasse essa lei para a gente, para o telespectador compreender, na verdade, o que essa legislação preconiza. Entendo. Veja bem, o empresário ou o proprietário de qualquer estabelecimento, essa lei, cabe salientar que ela é de 2003. Quando ele pretende abrir o seu negócio, primeiro ele deve fazer um projeto técnico, submeter esse projeto à análise do Corpo de Bombeiros para checar se o que ele colocou no projeto está de acordo com o que é previsto na lei. Ele, tendo aprovado do Corpo de Bombeiros, ele volta com esse projeto para construir a sua edificação, seja ela, como eu falei, um shopping center, uma lan house ou uma casa de show. Depois solicita uma vistoria do Corpo de Bombeiros. Essa vistoria, então, é que vai atestar do que
o que estava no projeto foi colocado de verdade na prática, né? E depois disso é emitido um auto de vistoria do Corpo de Bombeiros atestando que a edificação ela está segura. Então, são esses passos que as pessoas, os proprietários de maneira geral, devem seguir. O que nós temos observado é que as pessoas, por desconhecer a legislação, ou até de forma inocente e negligente, elas constroem os seus estabelecimentos e não colocam os requisitos mínimos de segurança, né? E aí, quando chega a vistoria do Corpo de Bombeiros, se deparam com situações como nós temos visto por ocasião dessas vistorias. Evandro, você evidentemente é um empresário do mundo HIT aqui em Manaus e movimenta várias casas de espetáculos. É verdade que você não é proprietário de casas, eu penso. Sou não. Mas você loca as casas para a realização dos eventos? Loca as casas, com certeza. E a gente sempre... Eu acho que foi até bom isso que aconteceu. Não bom o que aconteceu lá na Santa Maria, mas em Manaus foi bom o que aconteceu porque... Um choque, não? Um choque. Os donos de casa teve que correr atrás, porque às vezes a gente até que loca as casas de chão, a gente até fala, rapaz, tem que ir lá correr atrás disso, tem que ver aquilo, só que sabe que hoje em dia a gente vai empurrando com a barriga, e teve até alguns lugares, que eu não vou citar qual, que a gente até deixou de fazer eventos, porque a gente viu que não estava nos parâmetros legais, a gente se afastou e diminuiu um pouco a quantidade de eventos. Foi ruim no começo, que quando fecharam tudo, a gente teve que correr atrás do prefeito para ir poder liberar, porque na verdade não fecharam só pelo bombeiro, não foi só pela segurança. Acabaram fechando por detalhes, por documentos, como tipo habites, que é uma coisa que em Manaus quase ninguém tem. Então isso aí a gente brigou muito por causa disso. Mas as casas que foram fechadas pelo bombeiro a gente achou corretíssimo. Mas na hora que você vai alocar uma casa de espetáculo, qual é a tua principal preocupação? Olha, eu pergunto logo, a casa tem autorização, tem como filigranar os ingressos? Porque quando tem alvará e filigraniza o ingresso, para mim tá ok. Porque só sai alvará se o bombeiro tiver ok, se todos os órgãos tiver ok. Só que aí tem muita coisa que tá ok e chega na hora da fiscalização não tá ok. E aí? E até porque você também não é nenhum técnico de edificações ou com especialização em corpo de bombeiros para ver isso aí. A gente sabe, por exemplo, algumas coisas porque por exemplo, a porta tem que abrir para fora, tem que ter essa de emergência, isso aí todo dia a gente está vendo ali, dá para ver, tem que ter os extintores no lugar, mas de fato ninguém sabe se o extintor está carregado, se o hidrante está funcionando, como é que liga, se o gerador vai funcionar na hora, né? A gerador, esse negócio até que é com a gente também, que a gente mesmo já está levando o gerador para casa, para deixar tudo certinho, a gente já é uma coisa do promotor do evento já. Hoje em dia a gente leva o som, leva a luz, leva o gerador, leva tudo. Lá na Boate Kiss, os seguranças, quando viram o alvoroço, travaram as portas para que o público não saísse. Porque o argumento era que poderia estar ocorrendo uma briga disfarçada e todo mundo fugir sem pagar nenhum custo ou ingresso. Pagar a bebida, porque o ingresso você paga no ato da entrada. Às vezes fica no cartão, né? Não sei como funciona lá. Evidente que essa prática não é uma prática que se justifique. A gente percebe que ali houve uma grande tragédia de dimensões que chamou a atenção do mundo inteiro. Mas existe esse tipo de prática de simular briga para tentar fugir? Olha, eu passei muito tempo lá no Café Cancún e eu passei uns 3 anos lá fazendo forró na quinta-feira. E de fato, tem aqueles caras, os cruzetas, né? Que a gente diz assim, a gente chama assim, né? Eles chegam lá na noite e tal, não sei o que, fumam aquela briga, daquela confusão e pá, vão embora e pinam na conta. Aí tinha 5, 6 garrafas de uísque e quem vai pagar? Os próprios seguranças, os garçons, porque o dono da casa não se responsabiliza, né? Aí quer dizer, na hora que os caras com medo de ter que pagar, fizeram isso, né? Mas foi um erro total. Desumano, na verdade. Desumano, verdade. Nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo comercial e a gente volta logo em seguida para saber como é que o bombeiro faz essa vistoria e que critérios há de ter-se numa casa onde a concentração de pessoas é muito grande para que a segurança seja plena. Depois do intervalo.